Boa noite, na verdade, boa tarde ainda, né? Ainda é boa tarde. Tenho mania aqui de apressar as coisas, já que tá de noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou começar com uma audiodescrição. Primeiramente, meu nome é Ilana, eu faço parte do Ecologia de Narrado, grupo de pesquisa Ecologia de Narrado. Eu sou uma mulher branca, gorda, tenho olhos verdes, cabelo preto, longo, mas agora no momento ele está preso. Quero agradecer imensamente a presença de todos e todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso último encontro do nosso encontro Freire na Narratividade, que ele é organizado pelo Grupo de Pesquisa Ecologia de Narrar e pelo projeto de extensão Reinvenção do Ler, do Escutar, do Escrever e do Falar com Você. O nosso encontro, ele parte do conceito do diálogo amoroso e de horizontalidade, concepções fortemente apresentadas na obra de Paulo Freire, e foi e está sendo ainda, porque ainda não acabou, esse é o nosso último dia, um evento de muito afeto, diversidade, de escuta solidária. Obrigada pela presença e pela troca nessa última semana, que foi uma semana bem intensa. Para quem está assistindo aí pela nossa live, não esqueça de curtir o nosso canal, comentar no chat como você está se sentindo em relação a essa semana, como é que foi, como está sendo esse último dia. A gente vai ter hoje, a gente está programado para ter 6 apresentações, que eu vou chamando cada uma para se apresentar, uma apresentação de 15 minutos, então a gente combina aqui, que eu vou avisando no chat, eu ou a Ana de Lima, ou a Ana Carolina, que são duas Ana Carolinas, então uma de Lima e uma só Ana Carolina, no chat, quando estiver faltando uns 5 minutinhos para acabar, e depois quando faltar 1 minuto, né? E qualquer coisa a gente avisa pelo microfone também. A gente vai fazer essa apresentação de 15 minutos, como são entre 5 e 6 grupos, vamos combinar 3 grupos, a gente dá uma paradinha para dar aquela respirada, conversarmos um pouco sobre as apresentações feitas, a gente conversa aqui pelo chat, vamos fazendo inscrições, e depois a gente parte para os últimos grupos. Tudo bem? Então tá, estou muito animada. Esse é o primeiro evento, assim, organizado só pelo nosso grupo de pesquisa. É um grupo de pesquisa que, apesar de ser novo, de ser recente, já tem muita produção, já tem muito caminho andado. Então é sempre uma animação, uma felicidade nossa estarmos aqui juntas. Vou falar juntas porque a maioria aqui somos mulheres, então vamos lá. O primeiro trabalho que vai ser apresentado é o da Karen Albuquerque, que se chama Criança e Natureza, um olhar sobre a potência dialógica dessa relação. Karen, quando você estiver pronta. Olá, boa noite. Meu nome é Karen, vou fazer minha audiodescrição. Sou branca, tenho os cabelos na altura dos ombros, castanhos, lisos, uso óculos da cor vinho, estou com uma blusa azul com listras brancas. Estou na minha sala, no fundo tem uma parede com quadros. Eu sou professora do município do Rio de Janeiro, né? E como é bom a gente estar aqui trocando, né? Refletindo com o Paulo Freire, né? Falando sobre ele, como revigora um pouquinho, né? Os debates da atualidade, sempre trazer o Paulo Freire, é muito trazer o Paulo Freire, é muito dá aquela palavra muito esperança, né? Um esperançar muito gostoso, muito bom para a gente continuar nessa luta, né? Então vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na minha turma de maternal com crianças de 3 anos. E a partir dessa narrativa, né, eu comecei a refletir muito sobre a necessidade de garantir o direito da criança para espaço e tempo que exista, né, a interação da criança e a natureza. E trazendo Paulo Freire, né, quando ele fala no livro dele da Pedagogia da Indignação, ele fala assim, que urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como o respeito à vida dos seres humanos, a vida dos outros animais, a vida dos pássaros, a vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. E dessa reflexão, né, que veio desse escutar, né, as crianças, desse diálogo, a gente vê que a Terra e as crianças precisam muito dessa relação afetuosa.
E essa relação dialógica, ela não acontece quando nós olhamos a natureza separada da gente, né? Olhando assim como um recurso. E eu passei a observar que a minha própria prática estava permeada, né, desse olhar para a natureza como um recurso, né, usando apenas didaticamente. E isso eu passei a ver que eu estava assim reproduzindo a visão capitalista, né, que a gente que olha para aquele local como apenas, né, como um lugar de tirar os recursos para nossa, né, visão, o homem no centro de tudo. E aí, trazendo Paulo Freire novamente, né, que ensinar existe compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, né? Então, a prática do professor, ela precisa de um posicionamento, de uma ruptura, né, diante dessa nossa situação que a gente vive, né, da dominância econômica dos indivíduos, né, das classes sociais, né, de a gente atuar contra a ordem capitalista vigente. E, diante dessa percepção, eu vi que a gente não pode, né, para mim, né, na minha prática, reproduzir esse utilitarismo da natureza. E a Léa Tiriba traz bastante essa concepção também, de que a gente precisa, né, se olhar como natureza também para poder ter essa relação de igualdade, né, acabando com esse pensamento antropocêntrico. Nós estamos passando por uma crise planetária, que é reflexo dessa relação consumista, e é necessário experienciar a natureza que somos, garantindo às crianças, que ela fala, Léa fala, o direito a práticas pedagógicas ecológicas que oportunizam essa relação necessária com o natural. E mais uma vez, Paulo Freire diz que a ecologia tem que estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico e libertador. E pensando nessa prática, né, educativa de caráter radical, libertador, eu me permiti, como professora, escutar o diálogo das crianças, né, com e entre a natureza que estava à nossa volta, uma natureza, pouca natureza, né, que a gente tem muito concreto ainda, né, viu a partir do céu, a partir da água, escutar e ver que relações nós teceríamos deles, né, eles livremente nesse diálogo com a natureza. E essa proposta começou quando as crianças estavam na sala, subiram numa cadeira e viram que tinha um ninho de passarinho pela janela, conseguiram ver, né? Tinha um vitrô, mas elas conseguiram olhar, e uma relação de afeto foi estabelecida entre o grupo e a natureza. E a minha prática se voltou para esse vínculo. Nós fizemos pesquisas científicas sobre o pássaro, né? Descobrimos que era uma rolinha, descobrimos o que eles comiam, do que eles se alimentavam. E a partir dessa exploração, que inicial para mim era como... Eu ainda não tinha essa percepção que eu estava utilizando a natureza apenas como recurso, né? O mundo foi se abrindo para a gente, e as crianças passaram a observar as diferentes espécies que tinham coisas diferentes, outros pássaros, começamos a pesquisar as músicas, as histórias dos pássaros, vimos um ninho caiu, a gente precisou levar para o veterinário, até levei para o veterinário, a gente ficava ligando para ver se o passarinho estava bom, tinha melhorado, era muito pequenininho, mas ele não sobreviveu, e a gente também a gente pôde também conversar sobre a vida e a morte. Foram muitos diálogos, muitas narrativas que surgiram dessa relação, né? Que começou olhando pela janela e foi se aprofundando para um mundo enorme. E a natureza não passou mais a ser um recurso nesse diálogo, né? E toda essa vivência, o que ficou marcado foi a potência desse encontro, né? O amor, o cuidado, a comunhão que estavam, né? Que estavam permeando aquele encontro, né? A afetividade. E esse grupo passou a olhar a natureza não como um recurso mais, né? Mas como um sujeito, um ser vivo. E nessa relação igualitária nós vimos, né, na nossa praxis, né, o que Paulo Freire disse: quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. E pensando nessa minha prática como professora, né, acreditando concretamente no que ele diz, que a gente se forma permanentemente na prática, na reflexão sobre essa prática, né,
Foi nessa narrativa que eu pude refletir que eu tenho, né, uma responsabilidade em oportunizar práticas ecológicas comprometidas com essa relação respeitosa entre ser humano e natureza. As crianças, elas têm esse direito, é uma relação de afeto que traz alegria, e a Terra também precisa dessa relação afetuosa. Nós estamos tão envolvidos na rotina da escola que a gente nem percebe os momentos que a gente tem natureza na nossa própria rotina, como alimentação, para quem eu trabalho em creche, né? Banho, que faz parte da rotina. A gente está tão desconectado que esses momentos é tudo no automático, aquela coisa correria. Então, assim, o que a gente valoriza quando a gente está agindo dessa forma? E a partir dessas interações afetuosas que nós tivemos, né, como um grupo, entre criança e natureza, eu também percebi que as ações das crianças no nosso espaço, ela começou a mudar, né? No nosso mundo escola, as relações começaram a mudar. Ela foi afetada, nós fomos afetados nessa relação. Elas antes saíam para os espaços, iam explorar, correr, né? Exploravam os brinquedos que eu disponibilizava. E depois que a gente começou a observar livremente o que estava acontecendo, eles passaram também a observar o céu, ver os pássaros que estavam no mesmo ambiente que elas, ver outros animais, o canteiro que eles descobriram de terra, eles começaram a cavar, procurar esse contato com a natureza, brincando com essa terra. O olhar deles mudou e o meu também, que eu comecei a perceber o interesse deles por esses elementos, né, vivos. E a janela da nossa sala também passou a ser faz parte, né, dessa nova vivência, porque todo dia era colocar cadeira para eles colocavam cadeira para ver se tinha mais passarinho, para ver se tinha mais ninho, se tinha ovos, se eles estavam se alimentando. Então, essa experiência foi muito significativa para mim. E Paulo Freire, ele diz, mais uma vez, que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante, né? E eu aprendi a refletir também com a Leti Riba, também, que eu sempre estou, acho que nesse tema, ela traz muitas reflexões, e para a gente transgredir essa visão de sociedade capitalista, que submete a natureza, povos, indivíduos ao interesse do mercado, é fundamental relações de afeto. Pensar a sustentabilidade é pensar em relações de afeto. E essas relações realmente me transformaram, minha relação com a natureza é outra, desde essa experiência que eu tive em 2019. E quando você percebe a natureza como um sujeito, a gente também percebe a teia que nós estamos envolvidos, né? Não existe eu, não existe ela, não somos nós. E como seres humanos e como, né, viventes no planeta, nós precisamos dessa relação para continuar nossa própria existência. E para que uma relação afetiva ocorra, não basta ensinar a amar, a dizer que a gente necessita da natureza, a usar recursos, vai acabar a água, vai muito além disso, né? A gente precisa ter essa vivência de afeto, ter espaço, oportunizar, deixar liberdade, né? Momentos de liberdade com outros seres e elementos, né? Impregnados da potência de viver a natureza. A potência está na narrativa desse encontro. Então é isso, eu vou usar urge, que a gente garanta às crianças práticas que possibilitem essa interação da criança com e entre a natureza. Porque, como diz Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. E nós precisamos de um mundo, de outro mundo, hein? Ele fala ainda que a gente tem que diminuir a distância do que a gente diz e o que a gente faz, né? Até que no momento a nossa fala seja a nossa prática. É isso, gente, não sei, obrigada. Obrigada, Karen. Até terminou antes do tempo. A Rafaela até comentou aqui no chat. Estou encantada, Karen, que trabalho potente. Acredito que essa experiência marcará a vida das crianças. Acredito nisso também. Muito obrigada por compartilhar com a gente as suas narrativas. E agora eu vou chamar a Rafaela Ribeiro com o trabalho Africanidade e Diversidade Cultural no PEJA.
Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Que eu tô com... Então, boa noite, gente. Vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Rafaela, eu sou negra, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa estampada, né, bem colorida. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro. O trabalho que eu vou falar é um trabalho sobre o chão também na escola, um trabalho que foi feito não com a minha turma, mas assim com a escola inteira. Tá? Deixa eu falar da minha escola. Minha escola se chama Antônia Vargas Cuquejo, Escola Municipal Antônia Vargas Cuquejo. Ela fica localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Cosmos, e atende da educação infantil, né, o ensino fundamental 1, e as turmas de PEJA, aqui na Prefeitura do Rio, é um programa de jovens e adultos, o PEJA, com ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Esse trabalho que eu vou falar acontece assim, ao longo do ano. A gente vem falando de diversidade cultural, né, da diversidade dos povos, da cultura africana e sua influência na cultura brasileira ao longo do ano. Entretanto, em novembro, né, na Semana da Consciência Negra, nós fizemos uma gincana, né, para integrar a escola inteira, do turno da noite, né? Essa gincana aconteceu no turno da noite. E aí, como é que funcionou? Primeiro a gente passou 2 vídeos para os alunos. Um vídeo falando mesmo da importância, da influência da cultura africana, né, no nosso dia a dia, e o outro falando sobre a importância da política de cotas, para a valorização dos direitos, para a legitimação dos nossos direitos, né? A nossa escola tem a maioria de pessoas negras e tudo mais, para eles perceberem que é importante, a importância mesmo, né, das cotas. E aí depois fomos para as salas, a gente teve debate, pesquisas, poesias, a gente teve artesanatos, cartazes, culinárias, músicas, músicas brasileiras, músicas africanas, apresentações. E tivemos um desfile da beleza negra, apresentação de capoeira, que os próprios alunos fazem parte, então, assim, eles que programaram, se organizaram para levar, né, o grupo deles de capoeira lá na escola, e outras dinâmicas, assim, como divertidas, assim, como quem faz o turbante mais rápido, quem faz não é bijuteria, não, agora me fugiu o nome, mas as coisas africanas, assim, para enfeitar o estilo deles, né? Teve samba, roda de samba, receitas, e foi uma noite bem agradável. A minha apresentação ela é bem rápida, assim, só contar mesmo essa experiência e para mostrar o quanto foi importante para eles, o quanto eles se sentiram potentes, se sentiram ouvidos, se sentiram valorizados de verem que o quanto que é importante eles estarem ali. Que a gente, na verdade, a gente deu a voz a eles, que às vezes não queriam falar muito da experiência dele, do dia a dia deles, mas naquele momento eles ficaram à vontade para trocar, para expor, para brincar, para dançar e para trazer a cultura deles. E aí o que a gente traz, né, de Paulo Freire? Primeiro é essa questão da liberdade, da autonomia, da amorosidade, do diálogo, e deles terem esse protagonismo, essa liberdade, e se mostrarem sujeitos, né, dali da realidade deles. E aí foram isso, assim, eles ficaram muito felizes no final, né, dessa dinâmica toda. A gente percebeu que elevou a autoestima deles. A gente entendeu também que essa questão da discriminação, do preconceito, foi debatido, né? Eles conseguiram ali, se tinha alguma questão, conseguiram resolver e transpor. E assim, no mais é isso, assim, a minha apresentação é bem curtinha, mas é para mostrar que
a importância, né, de falar sobre a diversidade na escola e levar para a vida, né? Porque dali eles vão passando para a família deles e vão fazendo essa ponte, né, entre a escola e a realidade deles. Então, assim, minha fala é para contribuir rapidinho. Eu queria trazer foto, mas não consegui o direito de imagem, e aí fica até uma lição para mim, né, para esse ano já pedir para os alunos o direito de imagem dele para apresentar outros trabalhos futuramente. Então, é isso, obrigada e boa noite. Obrigada, Rafaela. Desculpa, porque, gente, internet, meu microfone deu uma travada aqui. Muito obrigada pela troca, por compartilhar com a gente. Muito potente a sua iniciativa. E agora a gente vai para a nossa terceira apresentação, a atividade lúdica como objeto de aprendizagem na educação ambiental para os educandos nas séries iniciais, de Thaís Bezerra, José Viana, Antônio dos Santos. Olá, boa noite. Pode passar a telinha para mim, por favor? Boa noite, meu nome é Thaís, graduanda em Ciência Biológica pela Universidade Regional do Cariri, URCA, campus Missão Velha. E esse trabalho, ele é composto por mim, Thaís Faustino, José Wellington e Antônio Carlito. O nosso projeto, ele parte, esse recorte que eu iria apresentar para vocês, parte de um projeto de extensão, né, que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado. E as atividades apresentadas aqui são um recorte da parte teórica que conseguimos desenvolver no decorrer deste ano. O nosso trabalho ele é intitulado Atividade Lúdica como objeto de aprendizagem na educação ambiental para os educandos nas séries iniciais. Pode passar. É de conhecimento que a escola é um local que tem grande potencial para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, não somente no processo de ensino-aprendizagem das áreas específicas do conhecimento, mas também das questões voltadas para a temática da educação ambiental, dando aos alunos uma vertente desde a fase inicial de como eles podem desenvolver, né, em relação ao seu comportamento quando ele estiver maior de idade, né, entendendo a importância de, desde cedo, eles preservar, deles conservar aquelas riquezas que fazem parte do dia a dia da própria vida deles. Um aluno que mora em uma cidade, muitas vezes, não vai ter o contato assim mais abrangente com a natureza. Mas se o aluno ele começar a entender que um papel de bombom que ele joga no meio da rua vai acarretar, vai juntando, vai acarretar enchentes, vai causar degradações para a própria vida dele. Então é interessante que a gente comece desde os anos iniciais trabalhar essa questão tão importante do meio ambiente nas diversos contextos com os alunos, né? Porque nos anos iniciais, os alunos eles estão desenvolvendo as suas capacidades, seus saberes, o seu protagonismo e seus valores, né? Valores sociais, mas também valores ambientais que possam permitir o transitar dele nos diversos contextos da nossa sociedade. Então, deste modo, a educação ambiental, ela vem como uma possibilidade de agregar não somente numa data comemorativa que é comemorada em junho, mas ela vem para agregar em qualquer área do conhecimento,
Porque se a gente for trabalhar somente e restringir a educação ambiental, a temática com os alunos, no ensino, somente no ensino de ciência, não teremos tanto protagonismo, tanto oportunidades, como teríamos se colocasse todas as áreas de conhecimento em um único diálogo, em um bem maior para a preservação e conservação do meio ambiente. E pode passar. E, deste modo, Rigota, 1994, ele ressalta, né, o que eu inicialmente abordei, que a escola é um dos locais mais privilegiados para trabalhar a educação ambiental, desde que dê a oportunidade à criatividade do aluno. A educação ambiental não pode ser somente trabalhada com teorias imposta ao aluno, o que é meio ambiente, o que é aquecimento global, mas a partir das oportunidades que trilhamos para que o aluno ele tenha voz, ele tenha vez de usar as suas habilidades, a sua criatividade para mostrar o que ele entende, a percepção dele se tornar algo mais significativo. Como ressalta Ruskin e Costa, 2002, eles afirmam que a educação ambiental só será possível se desenvolvida por uma equipe que discuta e reinvente o processo educativo. Como inicialmente eu falei, não basta somente um processo que seja teórico, mas um processo que o aluno ele tenha autonomia diante disso. E é importante esse diálogo do professor de ciências, nos anos iniciais, com os outros professores, para que torne algo mais concreto, algo que tenha significado, que facilite a compreensão, a reflexão e o prazer e o gosto e significado para o aluno tem relação ao meio ambiente. Pode passar. E deste modo, as atividades lúdicas, né, através de pinturas, de jogos, de brincadeiras, permite essa contextualização mais simbólica, mais dinâmica, mais viva, mais potente em relação ao processo de ensino-aprendizagem do aluno, voltado para a questão ambiental. Como ressalta Chateau, 1987, ele ressalta que a atividade lúdica é essencialmente humana e provém de uma atividade interessada, que não voltada para o prazer sensorial, que proporciona esse resultado, mas é uma atividade que envolve o brincar, o entretenimento do aluno nas suas mais diversas contextualizações dinâmicas de aprendizagem. Pode passar. Deste modo, o nosso trabalho, ele objetivou se refletir sobre a importância do lúdico como objeto de aprendizagem nos anos iniciais, com destaque para a temática da educação ambiental. Pode passar. O nosso trabalho, ele parte das atividades pesquisadas e estudadas durante esse ano de 2021, diante do contexto de pandemia, que precisamos nos reinventar nos reinventar da forma de como trabalhar a educação ambiental em sala de aula e como dar continuidade a esse laço que merece ser cada vez mais trabalhado em sala de aula como aluno. Nosso trabalho, ele parte de uma breve pesquisa bibliográfica, né? Utilizamos a plataforma Google Acadêmico e a partir desta leitura e releitura do artigo, resolvemos usar o Canva, uma plataforma que auxilia no desenvolvimento de atividades lúdicas e, a partir disso, utilizamos o descritor degradação e foi apresentado uma imagem que nos chamou bastante atenção sobre o uso incorreto, né? O que é aquele descarte
o que utilizamos dentro de casa, muitas vezes, ele tem um descarte incorreto, prejudicando o meio ambiente. Porque muitas vezes o aluno, o aprendiz dentro da sala de aula, ele não tem esse contexto do que ele utiliza juntamente com a família pode trazer danos ao meio ambiente. E desta forma, selecionamos uma imagem gratuita para confecção e discussão do jogo do quebra-cabeça. Pode passar. Inicialmente, o educador ele pode verificar e instigar os saberes prévios dos educandos em relação à degradação ambiental nos mares, nos rios e nos açudes, a partir da observação da imagem que vocês vão ver posteriormente, né, trazendo aquele contexto para o aluno, porque cada aluno ele vai observar, ele vai ter uma percepção ambiental diferente do outro. E a partir dessa junção de diversas percepções, dessa observação, é que podemos construir um conhecimento que seja mais exitoso, que tenha mais significado, porque é a junção de vários saberes dos alunos. E com isso, o educador ele pode abordar a extinção das espécies de animais e plantas aquáticas, a importância das mesmas para o planeta Terra e também para sua própria sobrevivência, a importância da água, da manutenção daqueles recursos naturais, a degradação que aquele descarte incorreto pode causar em relação à temática. Pode passar. Essas aqui são a segunda foto, é a foto que foi transformada em um jogo do quebra-cabeça. É interessante que, durante a confecção da imagem que a gente pretendemos aplicar com os alunos, a gente não tivemos a oportunidade, mas a gente começou a observar que o jogo do quebra-cabeça, ele vai abrindo leques para outras atividades que podemos elaborar. Podemos montar o jogo do quebra-cabeça somente colorido, mas também podemos imprimir o jogo do quebra-cabeça de forma preto e branco. Para o aluno, ele também ter a autonomia e ter a observação. Pedir para que o aluno, ele desenhe, que ele traga outros traços do seu dia a dia, perguntando quantos objetos, né, que já vai entrar a questão da disciplina de matemática, quantos objetos estão presentes nessa imagem, quantas latas, quantas garrafas. Pode entrar a questão do aluno ter a oportunidade de formar a palavra, desenvolver a leitura a partir desses objetos que são traçados. Então, a educação ambiental, ela não envolve somente a questão do meio ambiente, ela também envolve o desenvolvimento de outras habilidades. Cabe a nós utilizar somente uma imagem, a gente abrir leques de multiplicidades para que seja trabalhado essa questão, dando mais significado do que muitas vezes é somente traçado de forma isolada. Pode passar. Com isso, o jogo do quebra-cabeça, ele colabora com a ação educacional e ambiental a estimular o raciocínio lógico e saberes sociais e ambientais dos alunos. Como ressalto, Salto 2002, que essas atividades possibilitam que os alunos sejam avaliados por suas atitudes, seus comportamentos ou suas atuações participativas, não sejam somente avaliados como uma nota, mas sim como uma aprendizagem significativa, que o que ele aprende, ele possa levar para sua casa, ele possa dar continuidade em outro espaço. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos que eu comecei a ensinar ela que o papelzinho do bombom tem um local específico. E eu dando continuidade, e eu conversando com minha irmã disse, como foi que ela aprendeu disso? Eu falei para ela, aquele papelzinho,
Um único papel, ele pode causar degradação ao meio ambiente. E certa vez eu disse, você vai ver o que eu vou fazer com esse papelzinho. Fique só observando como ela vai agir diante disso. Eu peguei de um bombom a ela e peguei um. O meu, eu joguei no chão. E minha irmã ficou olhando. Quando ela olhou, a minha irmã disse, titia, não pode, titia. Causa danos ao meio ambiente. Titia não lembra, não. Então, ela já ali, o que ela aprendeu, ela já vai levar para outros locais. Então, essa fase inicial das crianças é muito assim, importante para que a gente possa trabalhar essa vivência da questão ambiental, dando aos aprendentes um norteamento para que eles possam agir futuramente como cidadãos ecologicamente mais equilibrados. Pode passar. E com isso, concluímos que tais ações podem colaborar para o processo educativo ambiental do aprendiz nos anos iniciais, dando a eles uma introdução dinâmica e enriquecedora de aprendizagem em relação à educação ambiental. Pode passar. Essas aí são as nossas referências utilizadas. Pode passar. E eu gostaria muito de agradecer aos idealizadores desse encontro, porque está trazendo uma temática muito significativa, principalmente a palestra de abertura me trouxe muito significado em relação à educação ambiental pautada mais no âmbito amoroso, mais de diálogo, de compreensão, de compreender o outro. E eu gostaria muito de agradecer a vocês pela oportunidade de apresentar um pouco do nosso projeto e também agradeço à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Reginaldo Caribe por nos auxiliar nesse projeto. Este é meu e-mail, se alguém quiser trocar alguma figurinha, podem entrar em contato, e muito obrigada. Obrigada, Thaís. Outro trabalho potente, vindo de longe, é sempre bom. Acho que a questão de ser remoto tem isso também, né? De trabalho de diversos lugares, vindo, a gente poder conversar e trocar. Muito obrigada mais uma vez, Thaís. Não só a Thaís, né? A Thaís, o José e o Antônio. Agora a gente vai abrir o nosso chat aqui do interno, né? Para a gente trocar um pouco, quem quiser falar. A Ana Carolina vai estar responsável, Ana de Lima vai estar responsável pelas inscrições. Então, agora é um momento um pouco de troca e depois a gente volta com os últimos três trabalhos. Então, a gente acabou não tendo inscrição até o momento, mas eu gostaria de contribuir. Não é bem uma pergunta, é mais um momento para a gente conversar e dialogar, assim. No início eu ia conversar sobre isso apenas com a Karen, mas como eu vi que todos os três trabalhos têm momentos de afeto e carinho nos seus cotidianos, eu resolvi trazer para os três trabalhos, para a Karen, para a Rafaela, para a Thaís, para o José e para o Antônio. É mais assim, para a gente conversar como a afetividade, a amorosidade tem, eu não vou dizer ajudando, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas tem se manifestado e auxiliado os seus cotidianos nos tempos atuais, tipo, tempos atuais de Covid-19, tempos atuais de um governo que censura, que machuca, que mata, e de tempos atuais que o movimento tem sido cada vez mais da gente matar o nosso planeta e a nossa natureza. Então, acho que a gente podia conversar sobre isso, como o afeto tem nos mudado hoje em dia. Quem quiser ir primeiro, Karen, não sei, Rafaela. Deixa eu falar, então, assim, é verdade, eu concordo que nesse momento de dificuldade que estamos vivendo,
de negação da ciência, né, dos governantes. A gente está lutando muito pelo que é básico. A Karen falou uma frase de Paulo Freire muito certa, muito atual, né? A gente está lutando hoje pelo que é nosso direito básico. E o afeto, a amorosidade, né, são nossos maiores parceiros, assim, né? Um deles, né, dos parceiros nesse momento. E eu trabalho com jovens e adultos e vejo também que eles se interessam também, que eles precisam, eles sentem às vezes insegurança, né, do futuro, voltam ou não voltam para a escola, porque tenho questões, eu tenho que trabalhar e estudar. Então eu vejo isso daí também. Eles também, mesmo sendo adultos, eles também querem, né, eles precisam, né, desse afeto, desse olhar, dessa amorosidade. E eu vi vocês falando de ciências, né, de natureza, sociedade, e vejo também que é o que eu pretendo trabalhar com eles esse ano, que eu vou fazer, estou pensando num projeto maior com eles, porque a ciência está querendo, nesse governo atual, né, tão negada, então assim, a importância da ciência que está em tudo, né? Então, eu tenho conversado muito com a equipe lá da escola para a gente amarrar mais isso, para eles verem, né, a importância da ciência em tudo, do meio ambiente, que está tão querendo desmatar, né, desvalorizar, usar só por conta de dinheiro, né, e não vendo o todo, né, a valorização do tudo que a gente... A Thaís, eu acho, estava dando um exemplo simples o quanto afeta o meio ambiente jogar um papel no chão. Então, assim, quanto o básico tem que ser dito mesmo, repetido e ensinado. Então, assim, eu aproveito também minha fala para parabenizar a Karen com as crianças lá na educação infantil, delas perceberem o mundo, né? O que para outras pessoas podem ser simples, mas não é fundamental. E a Thaís, lá com as meninas lá do Fundamental, né? Trazendo essa base, e a gente está falando de futuro, né? Quanto isso vai ser potente e significativo para o futuro do mundo todo, né? E eu aqui lá, né, com os adultos também. Então, assim, a gente está também na escola, nosso papel é esse mesmo, né? Junto com amor, com afeto, com o diálogo, na troca, levantar esses temas aí para eles. Eu penso que na sociedade, cada vez mais que a gente é de consumo, né? Eu acho que afeto é uma coisa que cada vez se distancia, né? Porque quando você olha para uma coisa como uma coisa, né? Então, assim, até do próprio ser humano a gente acaba se distanciando e esse afeto não vai te afetando mais porque você não tem mais essa relação, né? Então, assim, o afeto só surge na relação. Se a gente cada vez mais não se relaciona, cada vez é uma coisa mais superficial, mais passageira, que, né, são consumos e consumos que você vai consumir, vai acabar, se não é aprofundado, então cada vez mais a gente fica carente desse afeto, né? Daí por isso que eu falo como é importante a gente possibilitar desde pequenininhos, porque foi eu olhando eles, né, nessa relação que eu me percebi quanto eu não estou com esse afeto com a própria natureza, né? Ao não me identificar como natureza. Então, esse afeto só vem da relação, dessa comunhão, desse comungar, desse estar junto. E é tudo que a nossa sociedade cada vez mais se afasta, né? Por isso que eu acho que é uma luta constante da gente, né, buscar por essa revolução, né? O amor é revolucionário, o afeto é revolucionário. Acho que a gente precisa sempre estar, a gente vai revolucionar com essa possibilidade de permitir relações afetuosas entre todos, né? Pra gente, é meio assim, a gente pensar, é meio utópico, meio romance, né? Mas a gente só faz algo quando a coisa nos afeta, né? Então, assim, se a gente não é afetado... É uma resistência quase, né, Karen? É uma resistência, né? Verdade. É um afeto muito, muito potente, muito, né, muito necessário. Obrigada, gente. Eu acho que
é isso, né? Acho que trazer o afeto, trazer a amorosidade, se importar é muito importante hoje em dia, onde estudantes e não estudantes estão se sentindo cada vez mais aflitos e desesperançosos, não é? Acho que só de fazer uma pessoa falar como ela se sente, trazer a narrativa dela sendo de resistência, sendo de medo, de falta de controle, isso já traz para ela, acredito eu, uma forma dela olhar como ela está vivendo, trazer um autoconhecimento para ela, não é mesmo? Então, muito obrigado por terem respondido, muito obrigada por terem conversado comigo. Boa noite. Dando continuidade novamente, eu não tive essa base voltada para o contexto da educação ambiental nos anos iniciais, nem no ensino médio. Eu vim ter essa questão da educação ambiental quando eu ingressei na universidade, que os professores sempre dialogando sobre a temática e incentivando a gente buscar, pesquisar, conhecer, principalmente na cidade onde eu estudo, que lá tem uma cachoeira, diversas riquezas naturais encantadoras. E eu não tinha a Chapada do Araripe, que também aqui é perto no Cariri, eu não tinha esse conhecimento sobre as riquezas naturais que aqui por perto tem, e eu precisei ingressar na universidade para conhecer tudo isso. Então, quanto outros alunos não tiveram a mesma oportunidade de ingressar na universidade, de conhecer isso, né? Então, essa questão de ingressar a educação ambiental, trabalhar isso nos anos iniciais, é uma questão que merece ser repensada cada vez mais. E se a gente quer, de fato, uma melhoria, uma conservação para a nossa riqueza. Obrigada, Thaís. Muito obrigada mesmo. Eu concordo com você. Acho que você chegar com esses conceitos desde cedo, você já prepara as pessoas para esse movimento, né, de reproduzir com os outros e assim vira uma teia muito bela e muito poderosa. Obrigada, Ana, Karen, Rafaela, Thaís, pelas respostas, pela conversa, né? Acho que não teve perguntas, foi mais uma conversa mesmo. E agora vou os convidar, chamar o quarto grupo para apresentar o seu trabalho. Sejam bem-vindas. É a metodologia de projetos na educação infantil, perspectivas freirianas, Elizabeth Sacra, Jaqueline Regina, Priscila de Basílio e Valéria Martins. Vocês têm 15 minutos. E a gente vai estar avisando no chat, tá? Quando faltar 5 minutos para acabar. Tá bem. Olá, boa noite. Eu vou apresentar aqui... Só um minuto. Eu clico aqui em apresentar agora, não é? Isso. Aí apareceu a tela inteira, uma janela ou uma guia. Se a sua apresentação tiver numa guia, você pode escolher uma guia e escolher, selecionar a que você quer. Se ela tiver na tela, como PDF aberto, aí você coloca a tela inteira. Ai, calma, que eu fiquei nervosa, que eu não tô conseguindo a tela inteira. Eu fiquei nervosa, vamos lá. Tá onde a apresentação? É porque a tela inteira tá aparecendo só vocês quando eu clico. Então, bota numa janela ou num guia. Vê se aparece a apresentação. Ela tá aberta onde? Tá aberto no PowerPoint, não tá PDF. Não, eu acho, Valéria, que quando você abrir, realmente a gente não vai aparecer mais para você. Uma janela eu consegui. Ufa. É que eu ia perguntar se o PowerPoint ele tá aberto no computador ou numa aba, né? Ai, fiquei nervosa, gente. Vocês estão vendo? Não fica nervosa. Não tô vendo mais ninguém.
Já está apresentando, você pode colocar, só aumentar um pouquinho mais a tela. Isso. A gente está vendo. Como você não vai estar vendo a gente avisa por áudio quando faltar 5 minutinhos, tá bom? Tá bom, obrigada. Olá. Pode colocar em tela cheia também, acho que fica um pouco melhor. Vocês não estão vendo em tela cheia? Eu botei aqui. Acho que não abriu ainda a tela cheia. Eu vi que você apertou, mas não abriu ainda não a tela cheia. Eu não sei se eu continuo, eu mando para vocês. Não, a gente consegue ver, só que ela está como o PowerPoint, se você editar, ela está com a apresentação. Tá, Você pode clicar tanto no maisinho para aumentar, quanto você pode clicar, como a Ana Carolina falou, em tela cheia. Ou apresentação, uma dessas 3 formas. Eu acho que o F5 também. O F5 também, né? Verdade, Rafa, obrigada. Eu passei para o slide 2, vocês estão vendo? A gente vê todos os slides, eles só estão pequenos. Não, é porque aqui quando eu clico apresentar... Não está indo, né? Só passar. Eu estou no 2 agora, vocês estão vendo o quê? A gente está vendo o primeiro ainda. Então, não vai dar certo, é isso que eu estou pensando, entendeu? Então, mantém da forma que está mesmo, não tem problema, a gente consegue ver. Tá, então assim pequeno mesmo, e a gente vai fazer assim, tá bom? Só que agora você desligou, tem que voltar a apresentar. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ah, é o remoto. Coisas da tecnologia. Pessoalmente, a gente estava com o nosso pendrive, né? Estava mais tranquilo. O monitor do evento estava organizando. Vamos lá. Se não tiver, foi. Tá ótimo assim, só para começar a apresentação, tá ótimo. Tá, eu vou permanecer assim para, enfim, é o que deu. A gente consegue ver então, assim. Eu vou começar, gente, tá bom. Olá, boa noite. Eu sou Valéria e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca que uso óculos, tenho cabelos pretos e lisos e estou com uma blusa colorida e atrás de mim tem uma parede branca e numa outra metade com uma porta. Eu vou estar aqui apresentando um trabalho que está intitulado Metodologias de Projetos na Educação Infantil, Perspectivas Freirianas, e foi um trabalho que eu fiz com minhas colegas de trabalho, né? Com a Beth, com a Jaqueline, com a Priscila e eu, né? E aí eu vou estar aqui apresentando e em seguida eu passo a fala para as minhas colegas que também se apresentarem e darem prosseguimento na apresentação, mas eu vou começar. Bem, e de onde nós falamos? Né? Nós falamos do setor de educação infantil, do Colégio de Aplicação da UFRJ, né? A nossa escola, que fica no fundão, né? Juntinho da UFRJ, da universidade. E aqui essa foto, né? Ela tem um pouco do pátio da nossa escola, e aqui as N possibilidades que esse pátio oferece, né? Tem aqui um pouco de metade concreto, né? Mas também tem ali o gramado, tem as árvores, né? Para as crianças poderem explorar esse espaço. E agora eu vou falar um pouquinho, assim, do que a gente pensou, né? A gente vem trabalhando com esse trabalho com a metodologia de projetos, né? E nas nossas discussões, né? A gente vem pensando, tentando aproximar do Paulo Freire, e a gente viu que a gente está dialogando muito com esse autor, né? E o Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, né, no livro, ele fala que ensinar requer pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, né? Que ensinar requer disponibilidade para o diálogo, ensinar exige consciência do inacabamento e da curiosidade. E, por outro lado, né, o trabalho com projetos, com metodologia de projetos, né, que propõe o diálogo entre professores, crianças e famílias, que surge a partir de algo que desperta a curiosidade das crianças, né? E tem como esse eixo principal essa escuta sensível e dialógica, né? O trabalho com projeto, ele valoriza a curiosidade, os saberes dos educandos. E um outro aspecto também que relaciona muito com Paulo Freire, nesse trabalho com projetos, né, que o professor, as professoras, né, não trazem algo pronto para as crianças. A ideia é que se construa ali a partir dos desejos das crianças, dos interesses delas, né? E isso, assim, depois de muita observação, de uma escuta muito sensível,
para que se perceba quais são esses desejos e interesses das crianças, né? E esse trabalho tão sensível, tão de escuta e observação, ele está muito em diálogo com o que o Paulo Freire deixou descrito para a gente, né? De diálogo, de disponibilidade para escuta, para pesquisa, né? Para construir junto, para não trazer algo pronto. Então, é a partir daí que a gente vem pensando, vem dialogando o Paulo Freire com o trabalho do projeto. E aí a gente apresenta um pouco de alguns projetos que a gente desenvolve na nossa escola, né? O projeto Minha Casa é Maior do que o Mundo foi um projeto institucional desenvolvido no contexto de pandemia. E aí o Minha Casa é Maior do que o Mundo, né? Esse título, assim, ele faz uma referência à poesia do Manuel de Barros, né? Do Meu Quintal é Maior do que o Mundo. E foi um projeto construído pelo coletivo de professoras, né? Pensando especificamente esse momento de pandemia e que buscou atingir os grupos de crianças, né? O projeto Leve Traz, eu vou passar a palavra para minha amiga Beth, para ela estar apresentando, estar falando um pouco mais desse projeto. Boa noite, meu nome é Elizabeth, eu estou com uma blusa rosa, uso óculos, e atrás de mim tem uma parede bege, não sei se dá para perceber, e vou falar um pouquinho desse projeto Leve Trás, que é um projeto da nossa escola, e que, como diz, ele é um projeto que é promovido pela sala de leitura, mas é um projeto em que envolve a escola como um todo, envolve a escola, envolve as famílias, né? Porque as crianças escolhem os livros que querem levar, ficam com os livros em casa, para que, assim, eles levam, e no retorno desse livro que eles nos trazem, eles relatam que o avô contou, que a mãe contou, que o pai contou. Então, é um projeto em que amplia a leitura, o livro para a casa toda, inclusive para a escola também, porque assim nós temos na escola, as crianças ficam tão empolgadas que produzem bolsas, produzem pastas para que elas possam levar os seus livros, né? E isso não quer dizer que na sala não tenha livro, quer dizer, eles escolhem o livro, levam para casa, mas na própria sala eles trocam entre os amigos. Nós temos livro do Leve Trás, livro que fica na sala e na sala de leitura. Inclusive, é um projeto que amplia tanto, eu digo assim, a própria escola como um todo, que as crianças, eles têm uma sala de leitura, e tem uma professora fantástica, que conta as histórias para as crianças que eles amam, e eles também têm a oportunidade de trocar com outras pessoas da escola, com uma pessoa da cozinha, com uma pessoa da recepção, que passa pelo corredor e está com o livro na mão, conta essa história para mim. Então, é um projeto que amplia a leitura, o prazer, né? E as famílias também nos dão um bom retorno sobre isso, das crianças que comentam em casa, olha, essa história que ele levou, ficou com medo, aí vem comentar com a gente tem a oportunidade de trocar com essa família sobre a importância desse tema ou de outro tema que surja. Enfim, é um projeto que a gente trabalha já há algum tempo e que as crianças gostam muito, e a gente também, porque fica muito feliz de ter essa oportunidade de saber que as crianças estão participando dessa leitura, desse conhecimento. E eu vou passar também agora para minha amiga Jaque, que vai falar sobre o outro projeto que nós temos também. Obrigada, boa noite. Boa noite. Meu nome é Jaqueline, sou professora substituta do CAP. Eu sou negra. Hoje eu tô com cabelo de trança, que eu resolvi mudar meu visual. Tá com a metade de trança e o restante está solto, né? E eu tô no quarto da minha filha, a parede do quarto dela tem um fundo azul, né? E eu vou falar sobre o projeto Formigas, que foi um projeto que surgiu no pátio da escola, como a maioria dos projetos, porque o pátio da escola, como a Valéria falou, é um espaço muito rico que nós temos. Assim, eu acho que é o melhor espaço, porque assim, é um espaço que tem, além da experimentação, como diz Paulo Freire, das experiências que as crianças podem ter no pátio, porque tem terra, tem árvore, tem planta e tem muitos bichinhos, né?
Então, um dia, né, qualquer no pátio, nós achamos formigas. A gente percebeu que as crianças estavam muito interessadas, né, em formigas. Tem até essa foto aí que eles sobem na árvore imitando a formiga, porque as formigas subiam na árvore, né, e em tudo quanto é lugar. E nós tiramos essa foto. Então, foi um projeto que surgiu a partir do interesse das crianças, né, por observar as formigas, por querer saber como que era, da onde elas saíam. E aí a gente começou a ver um interesse tão grande que a gente pediu uma pesquisa, as crianças fizeram uma pesquisa e fizemos como tem que ser feito o projeto mesmo. Primeiro fizemos um cartaz com as crianças para compreender o que eles já sabiam da formiga, né? O que eles sabiam sobre a formiga. E um outro momento, um cartaz querendo o que eles querem saber, o que eles querem descobrir sobre esse universo, sobre as formigas. E aí as crianças trouxeram inúmeras pesquisas, tanto pesquisa da internet, quanto pesquisa em livros, tanto assim os pais conversavam com eles e eles traziam para a roda de conversa com a gente. Assim, foi um projeto muito potente. Nessas fotos aí, foi o dia que a gente construiu um formigueiro, né? E aí tudo acabou em todo mundo se pintando de formiga, né? Todo mundo passando tinta no corpo, né? Tá até a foto de uma criança passando a tinta no corpo. Porque é assim, a gente começa fazendo uma coisa, ainda mais com criança, com tinta, e aí eles se pintam, né? E como já são maiorzinhos um pouquinho, essa coisa de experimentação, de experienciar, é permitido, né, na escola. Então, assim, eles se pintaram todos, um pintou o outro, pintou o chão, fizeram formigueiro, sim, mas se pintaram também, viraram formiga, e foi muito bacana. O projeto durou um tempinho, mas não durou muito tempo, né? Como assim, como todos os projetos, que assim, começa, mas não tem tempo para terminar, porque às vezes vai durar muito, porque a gente depende muito da curiosidade, do interesse e das crianças, né? Não tem que partir só da gente. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Quer falar alguma coisa, Beth? Licença, meninas, desculpa interromper, mas é que faltam 5 minutos, tá? Tá bom, obrigada. Não, Jaque, estou contemplada pela sua fala. E você, Priscila, tá quietinha? Não, eu vou falar então uma palavrinha. Eu estou aqui tentando falar com o microfone, gente, Pode coisa falar. da tecnologia. Então, peraí, sou Priscila, tenho a pele negra, cabelos lisos longos, atrás tem uma parede cinza. Então, primeiro pensar que a nossa escola, né? Por que a gente teve essa iniciativa e a gente achou muito interessante estar nesse movimento aqui com vocês, que é pensar uma perspectiva de Paulo Freire as nossas ações com as crianças. E muito mais, assim, porque o projeto, como a Jaque bem colocou, para a gente, a metodologia de projeto, ela tem 3 etapas que dialogam muito com Paulo Freire. Assim, primeiro é entender o que essas crianças elas trazem, quais são os saberes, as experiências, suas marcas, suas histórias, a partir daquilo que elas estão observando, que elas estão apresentando. Então, assim, na verdade, a gente tem feito no Colégio de Aplicação do Setor de Educação Infantil uma releitura de Paulo Freire para repensar, né, a nossa relação com as crianças numa horizontalidade, né, e uma aproximação com seus pontos de vista, com os seus saberes, né, enfim, com o que as crianças apresentam. E o interessante nessa metodologia de projeto, e que a gente quer enfatizar, é sempre a questão dialógica, né? Uma educação dialógica, que parte não sobre as crianças, mas com as crianças. E não é simples, né? Porque nós temos uma tendência, que a gente chama na educação infantil, de agir como o adulto não que a gente é adulto, mas assim, não, mas estar com as crianças e não falar sobre as crianças, realmente ter essa escuta sensível para as narrativas das crianças, é algo que a nossa escola, né, o setor de educação infantil do CAP, tem tentado abraçar e rever e refazer suas práticas a cada dia nessa perspectiva. Então, é um pouco isso também. Obrigada. Ai, que trabalho encantador. Fotografias maravilhosas. A Amanda Neres escreveu: quanta experiência maravilhosa, parabéns.
Patrícia Baroni, uma lindeza esse trabalho, muito bom promover a ligação entre o pensamento de Paulo Freire e as infâncias. E falando em infâncias e Paulo Freire, o próximo trabalho se chama Paulo Freire e a Educação das Infâncias, que é da Cristiane Suzarte? Falei certinho? Isso, falou. Cristiane Matos e a Priscila Basílio. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Quem vai compartilhar a tela aí para gente? Eu pedi a Patrícia. Ah, sim. Enquanto isso, eu vou me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos longos, lisos. Estou com um vestido listrado branco com preto. Atrás de mim tem ao meu lado direito tem uma persiana marfim com vermelho e no fundo ao fundo uma parede de grafite. Cinza, né? Cinza meio escuro, né? Não chega a ser grafite, não. Estou com batom vermelho. Para vocês, especialmente para vocês. Esse tempo de isolamento, né? Então, a gente começa aí com o nosso título, né? Paulo Freire, Educação das Infâncias. Esse é um trabalho que parte das experiências, né, desenvolvidas no CAP, Setor de Educação Infantil do CAP-UFRJ. É um trabalho da Priscila, da Michele e meu, Michele Matos, Priscila Basílio, que já acabou de falar, né, ainda há pouco. Pode passar, por favor. E aí a gente parte, né, das nossas experiências que se inscrevem nesse espaço, e a gente busca, nesse espaço, garantir que as crianças encontrem essa liberdade para construírem as suas narrativas a partir dos processos que elas vivem. Aí a gente tem umas imagens aí do pátio da nossa escola, né, do qual a Jaque falou que é um espaço assim, privilegiado. Realmente não temos do que reclamar sobre esse espaço, é maravilhoso. Pode passar. E por que a gente considera essa reflexão potente, né? Quando a gente entende a educação como prática de liberdade, justiça social e igualdade, aí a gente pensa que esses pilares, eles são fundamentais para a gente pensar uma infância, né? Se a gente considera as narrativas das crianças e a gente parte dessa postura dialógica, a gente busca deixar claro o que nós não queremos desde a educação infantil. O que a gente não quer desde a educação infantil? A educação bancária. Então, a gente não quer transferir conhecimentos, né? A gente quer que as crianças aprendam junto com a gente, que a gente construa esses saberes, respeitando as narrativas das crianças, o que as crianças trazem para a gente, né? Então, desde a educação infantil, desde o grupo dos bebês, a gente busca essa relação. Pode passar, por favor. Então, a gente entende que esse sujeito criança, né, quando ele entra numa escola de educação infantil, desde que ele nasce, não precisa ele entrar na escola, ele já está imerso nesse sistema econômico capitalista, né, que prioriza o lucro, a competição. E aí, a gente, enquanto escola, a gente precisa definir, a gente precisa decidir se a gente vai pautar as nossas ações cotidianas para construir a manutenção dessa ordem capitalista, ou se a gente quer romper com esse sistema, né? E aí, como que a gente constrói isso? Nas relações. Que tipos de relações são essas? A gente não promove nenhum tipo de disputa entre as crianças, nas brincadeiras e jogos que a gente propõe, nas nossas escolhas de repertório artístico. E aí a gente contempla a diversidade, são muitas ações cotidianas, né? Desde que a gente pensa, por exemplo, no mural de uma escola, em que a gente contempla a diversidade, em que a gente consiga trazer para esse mural as narrativas das crianças, não são murais, não são... a gente não prioriza o que os adultos produzem, a gente não descarta o que as crianças produzem, né? A gente não está falando de uma escola que vai trazer a produção dos adultos por cima das produções das crianças. Isso só para dar um exemplo. Pode passar, por favor. E aí a gente traz uma citação do Paulo Freire, né? Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito.
E a partir daí a gente sempre repensa as nossas práticas. Em que momento que a gente faz isso? Nos encontros de planejamento, nos encontros de avaliação das práticas propostas. E aí é preciso uma necessária autocrítica, porque a gente vive num universo, mesmo na educação infantil, em que prevalece o discurso do adulto. E como que a gente faz para priorizar as narrativas das crianças? Nos avaliando um ao outro, nos autoavaliando, buscando uma postura sensível para ouvirmos uns aos outros e principalmente as crianças, afinal elas são o centro do planejamento. Pode passar, por favor. E aí, pensando nessa perspectiva freiriana, a gente busca construir nossas experiências comprometidas com direitos humanos. E aí são nas pequenas ações, né, e nas grandes também, que a gente avalia se a gente está priorizando esses direitos humanos, se a gente está considerando as crianças, suas marcas, suas histórias, né, se a gente está considerando desde a rodinha no encontro do Bom Dia, né, que as crianças vão contar suas experiências, que tipo de escuta estamos fazendo a essas experiências? É uma escuta adultocêntrica, em que a criança precisa disputar a fala para que ela seja ouvida? É uma escuta em que ela fala e a gente diz, legal, interessante, a gente não interage, a gente não debate, a gente não considera de verdade o que ela disse? Pode passar, por favor. E aí, essa citação, ela vem muito ao encontro, né, do que a gente quer, porque Paulo Freire ele é muito usado para os encontros que falam sobre educação para adultos, né, e algumas pessoas têm dificuldade de encontrar qual é o espaço das infâncias, né, dentro do que nos traz Paulo Freire. E a gente pensa no dialogismo, a gente pensa na recusa à educação bancária, a gente pensa também numa criança enquanto sujeito histórico, que traz suas marcas e que reivindica, né? Porque Paulo Freire diz que o sujeito educando, ele pode recusar, o que muitas vezes acontece, ele resiste a essa educação bancária, ele subverte, ele não aceita. E a gente entende a criança dessa forma. E aí a gente tem também essa citação. É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. É a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática. E aí Paulo Freire ele vai dizer o quê? Que as palavras é que falta a corporeidade do exemplo, pouco ou quase nada vale. Então, a gente precisa fazer valer essa ética nas relações que a gente estabelece com as crianças. Pode passar, por favor. E aí, a gente vai apresentar agora algumas narrativas, né? Pode passar, que é o que mais interessa, são as narrativas. Aqui a gente tem uma narrativa, essa aí particularmente aconteceu comigo. A gente tem várias narrativas, a gente não conseguiu dar conta de tudo que a gente gostaria. E essa situação, eu vou resumir, tá? Tá aí para quem quiser ler, mas eu vou resumir, porque como aconteceu comigo, tem de memória. Foi um momento em que eu sou técnica em assuntos educacionais, atuo na sala de leitura e recebo as crianças, né, 2 vezes por semana, quando a gente estava no presencial, agora no remoto é outro tipo de relação, mas a gente continua oferecendo esse suporte para as crianças. E essa situação aconteceu no presencial. Recebemos as crianças e acabou o tempo das histórias que a gente tinha planejado, né, dos livros lidos, e as crianças iam para o pátio. Só que aí uma criança escolheu uma história pouco lida. Por quê? Eu quase nunca escolhi aquela história. Porque era um livro que trazia muitas confusões, ao meu ver. Cristiane, eu achava que trazia muitas confusões, seria complicado, mas o livro estava ali. Se alguma criança resolvesse escolher aquela história seria lida. E foi exatamente o que aconteceu. Uma criança escolheu a história, e era uma criança que era bem agitada, e ele chamou 2 amigos. E aí o tempo da sala de leitura já tinha terminado, e daí eu perguntei para as professoras de referência se aquelas crianças poderiam ficar mais um tempo comigo. E encarei o desafio. Né? Porque, como diz Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. E aí a gente pensando, né, na nossa responsabilidade ética,
eu tinha que oferecer essa possibilidade das crianças fazerem as suas escolhas. E aí eu comecei a ler a história, 3 crianças. E chegou um determinado momento, porque era tanta confusão nessa história, que era a história de um leão que achava que era domador, e nessa história aparecia um monte de personagens, todos eles achavam que era outra coisa, eles mudavam, eles invertiam os papéis, né? E ali chegou um momento que eu não estava conseguindo mais compreender, mas eu segui a leitura. Eles precisavam ali de um sujeito leitor para que eles fizessem as suas interpretações, né? E aí a gente lembra de uma outra frase de Paulo Freire que eu gosto muito, que ele fala: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção, a sua construção. Então, naquele momento, as crianças estavam tendo a possibilidade de construir o conhecimento delas e eu de com eles aprender. E ali eu li a história e chegou um determinado momento, uma criança falou assim: Cris, esse engolidor de fogo, ele achava que ele era quem mesmo? Que os personagens, eles achavam que eles eram outros personagens. E eu não sabia responder aquela pergunta. Confesso a vocês que eu, dentro, contaminada por uma postura adultocêntrica, deu aquele frio na barriga e falei assim: agora, eu não sei responder isso. Mas eu resolvi me calar e dizer simplesmente: olha, eu não sei. Mas antes que eu pudesse falar eu não sei, uma criança respondeu. E a outra criança também respondeu. E eu percebi que eles estavam compreendendo. A dificuldade ali era minha, não era deles. E como eu pude descobrir isso? Dando oportunidade para que eles produzissem o conhecimento através de uma relação dialógica. Pode passar, por favor. Quer falar, Pri? Licença, meninas, 5 minutos. Eu estou sempre nos 5 minutos, Ana. Quando chega a minha vez, eu 5 minutos. Então, eu vou trazer, porque assim, a gente atende a criança de 2 anos, né? Até, essa é uma experiência que eu tive quando eu era professora do grupo de 2 anos. E antes eu queria ler um pouquinho, que a gente vem falando tanto do diálogo, e a educação infantil tem como um eixo muito importante a questão da afetividade, né? E aí, o que Paulo Freire traz para a gente? O que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os 2 polos do diálogo se ligam assim com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem crítico na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só assim a comunicação. Então, aqui eu trouxe o exemplo, porque assim, a educação infantil, né, que está com a questão da afetividade, dos afetos, é muito atravessada por isso. E eu vou ler, então, o que a gente colocou aqui. A professora estava ninando o Pedro no colo. Pedro estava frequentando a creche 1 semana. As crianças, Júlia e Ana, brincavam com os instrumentos musicais, fazendo bastante barulho. A professora percebeu que, para Pedro, aquele momento de descanso era importante e iniciou um diálogo com as crianças. Sei o quanto é bom brincarmos com esses instrumentos e que esse barulho é uma festa. Mas, Juliana, acho que vamos acordar o Pedro. Elas compreenderam e disseram que brincariam mais tarde. A professora agradeceu e disse que depois elas poderiam bater mais os brinquedos. Então, assim, é um diálogo, né? Esse é um evento que aconteceu lá na creche e que mostra, na verdade, a abertura, né? Nossa abertura, a gente tem isso, como a Cris bem colocou nos planejamentos, nas avaliações, de estar aberto ao que as crianças estão apresentando, a um diálogo que respeite as crianças. Porque como que nós adultos temos tendência a fazer? Guarda o brinquedo, né? E aquela ordem posta, né? Aquela ordem incisiva para as crianças. E a gente tem muito essa reflexão de como alcançar essas crianças, né? Com essa questão de uma relação mesmo horizontal, uma relação que valoriza esse diálogo. E foi interessante que esse foi um momento que eu estava, que a Júlia e a Ana, assim, claro que as crianças elas não gostam, elas querem brincar, e a gente tem um espaço que a gente também garante para quando as crianças estão descansando, mas naquele momento o Pedro estava quase dormindo, e a gente queria que ele dormisse para depois a gente brincar,
no outro espaço. E aí eu pedi para elas esperarem um pouco. E é muito importante, assim, porque elas ficam muito... As crianças, o que a gente tem vivenciado, né, porque a gente também trabalha um pouco com outras experiências, com outras escolas, e a gente fala muito disso, desse lugar do adulto na escola da infância, né? E o quanto nós adultos, para mim, a educação infantil são feitas na sutileza, ela é feita, a educação infantil, na sutileza, né? Então, assim, são nessas sutilezas que a gente garante um processo dialógico. E o que a gente faz com esse processo? Isso é muito importante, assim. A nossa preocupação é que nas nossas ações cotidianas a gente potencialize as crianças, com seus saberes, potencialize as crianças no que elas estão trazendo, e não, que aí eu acho que falou Felipe, que aí desde pequenininho, a gente começa a desenvolver coisas como generosidade, solidariedade, ajuda para o outro, olhar atento da própria criança para outra criança. Então, assim, essa educação mais uma educação para a prática da liberdade que a gente acredita. E isso a gente pode garantir desde criança, porque as crianças aprendem desde muito pequenas, se elas podem ou não emprestar um brinquedo. Esse brinquedo é meu. A gente tem muito essa coisa na escola. Esse brinquedo não é seu. Esse brinquedo, quando se leva um brinquedo para a escola, ou que estar na escola, ele é coletivo. E assim começa a coletividade. Desde lá de 2 anos, se a gente ensina para as crianças, essa mochila é sua, isso aqui é seu. A gente já está ensinando a questão de um certo, entre aspas, um certo egoísmo, né, que a nossa sociedade faz. Isso é meu, é tudo meu, né? É a competição. Enfim, são coisas que a gente poderia estar aqui debatendo muito, e a gente tem feito essa releitura do Paulo Freire para pensar as infâncias na escola de educação infantil, né, lá no setor. Cris, vai, acho que a gente... Desculpa, gente. Acho que a gente tem mais coisas, né? Mas pode passar, Patrícia. O tempo já acabou, mas... desculpa, Ana. Desculpa. Quando a gente pensa, né, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, né? Esse é um título que do Paulo Freire, a gente tem essa charge, né, um título que está no livro Pedagogia da Autonomia, um subtítulo dele. E a gente tem essa charge aí, e é interessante porque, assim, Paulo Freire, nesse mesmo livro, ele vai falar, né, eu até falei um pouco disso no começo, que o educando, por meio da rebeldia, pela sua força criadora do aprender, ele pode se imunizar contra o poder apassivador do bancarismo. Então, isso aí que está acontecendo nessa charge, isso é só uma tentativa. As crianças resistem, os educandos resistem. Mas se a gente tiver a responsabilidade ética, né, de estimular, de potencializar essa capacidade que as crianças têm de se reconhecer enquanto sujeitos que estão inseridos, né, que são capazes de mudar a sua história, né, vai ser muito mais potente, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar na nossa responsabilidade ética. Quando a Patrícia traz, só queria fazer só um comentário rapidinho, quando a Priscila traz essa ideia do brinquedo, não é fácil para a escola, se impor quando uma família, por exemplo, diz, isso a gente refletiu muito, eu, Ela e Michele, quando a gente estava escrevendo, né, pensando nessa comunicação. Quantos conflitos tivemos na escola quando a gente precisa explicar para as famílias que o brinquedo é de todo se for levado para a escola? Seria muito mais fácil a gente estabelecer regras, né? E como é que muitas escolas fazem? Não, se isso aqui é de fulano, não pode mexer, é só do fulano. Mas a gente assume essa postura ética porque a gente entende que a gente precisa romper com essa competitividade, a gente precisa romper com esse individualismo, né? Nós, enquanto escola, a gente precisa romper com essa ordem. E aí a gente entende que formar é difícil, né? Paulo Freire vai falar isso, que é muito mais fácil adestrar, né? E a gente quer formar desde a educação infantil. E aí, esse exercício de toda vez que a criança chorar porque alguma outra criança pegou o seu brinquedo, explicar, olha, se trouxe, a gente precisa compartilhar. É difícil, mas vale muito a pena. É isso. Com certeza, muito obrigada.
como a Patrícia mesmo disse no comentário aqui, foi lindo e provocativo esse trabalho. Parabéns. E agora eu convido a nossa última apresentação. Vai durar 15 minutos e eu já vou pedir para quem tiver alguma pergunta, pela questão do tempo, acho que uma, no máximo duas, já pode se inscrever no chat, tá? Que a gente já adianta um pouco essa parte. Então, agora, narrativas de inéditos viáveis, reinventando Paulo Freire, de Francisco de Souza. Seja bem-vindo. Pode se apresentar. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Tentar fazer a minha audiodescrição. Um homem de pele branca, calvo, com alguns cabelos ainda, preto, tenho barba, uso óculos de cor preta, estou com uma camisa também preta, que tem, pelo menos parte na tela, aparecendo um leão, com várias cores, né, que são as cores do panafricanismo, né, o amarelo, verde, vermelho, branco. Né? Então, primeiro, agradecer, né, por esse espaço de troca, de diálogo, sobretudo, né? E aí o Paulo Freire já se faz muito presente nessa troca totalmente fundamentada na dialogicidade. Aprendi muito ouvindo todas as narrativas aqui, os trabalhos apresentados. Cris e Priscila, eu queria ter sido aluno de vocês, entendeu? Assim, pô, campeão mesmo, né? E aí, assim, eu vou tentar aqui narrar um pouquinho das minhas experiências freirianas enquanto educador popular, enquanto professor. Esse é o meu trabalho, né? Eu tentei configurar no trabalho um pouquinho de como eu me movo enquanto professor de história da rede pública de ensino, né, do Estado. Dou aula atualmente num colégio que tem o nome de uma mulher maravilhosa, Olga Benário Prestes, que fica ali no bairro de Bom Sucesso. Tá? E também eu me identifico enquanto educador popular, tendo em vista que a gente também tem uma atuação nos pré-vestibulares comunitários, especificamente nos prédios comunitários de favela. Eu preciso falar um pouquinho sobre essa experiência, porque essa experiência ela é totalmente atravessada, né, da obra do Paulo Freire, e como o Paulo Freire me afeta no meu cotidiano, não somente em sala de aula, porque a gente entende que o processo de aprendizagem, a gente aprende em vários espaços formativos, né? Como, por exemplo, aqui é um espaço formativo, eu estou aprendendo muito mesmo, né? Por mais que a gente leia e releia Paulo Freire, nessas trocas, a gente acaba aprendendo muito a partir dessas experiências, né? Porque, assim, é onde a gente consegue atualizar a obra do Freire. Eu fui aluno de pré-vestibular comunitário, que fica ali na Maré, que é do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é o CEASM, que fica lá no Morro do Intibal. Esse mesmo pré-vestibular que a Marielle Franco também foi aluna, né, nossa Marielle Franco, a Renata Souza. E, sendo aluno desse pré-vestibular, eu já tive essa experiência do contato, dessa prática pedagógica mais fundamentada na prática, né, e nas concepções, na concepção pedagógica do próprio Paulo Freire. Eu retorno depois de alguns anos para esse próprio pré-vestibular, tá? Fiquei uns 7, 8 anos, até recentemente, onde eu fui educador de história, coordenei o próprio pré-vestibular, onde tive a oportunidade de já ter experienciado enquanto aluno, mas enquanto educador, né, a prática docente e as experiências que os pré-vestibulares realizam é uma experiência pedagógica que a gente coloca dentro do campo da educação popular, né? E o Paulo Freire é referencial teórico e prático para a educação popular, né? Os diversos conceitos, categorias aqui verbalizados por todas, né? Dialogicidade, amorosidade, critização, conscientização, dentre outros conceitos aqui, eles fazem parte desse cotidiano. E é muito interessante como os pré-comunitários conseguem apreender
a obra de Paulo Freire e, a partir da obra de Paulo Freire, propor uma prática pedagógica que consiga dialogar com os estudantes do ensino médio que recorrem aos pré-comunitários na perspectiva de acessar o ensino superior. E é muito bacana. Eu acho que foi a Cristiane, né, Cris, que falou que, de um modo geral, a obra de Paulo Freire geralmente é muito entendida só no campo para os adultos, né? E, assim, de forma até mais específica para a educação de jovens e adultos. Mas não, né? A obra de Paulo Freire, como elas mesmas, todo mundo aqui está demonstrando, tem um potencial e um poder, melhor dizendo, imenso para Cristiane, agora eu vi aqui. Tem a obra de Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire, ela é tão viva e atual que é possível trabalhar com essa obra em todas as faixas etárias, né? E aí, esse grande barato, que é uma obra que ainda está aberta, ela não está fechada, como outras pedagogias, que você precisa aplicar aquele modelo, né, como uma receita para que ela funcione, a obra do Paulo Freire, ela permite, como a pedido do próprio Freire, que ela seja atualizada, porque ele mesmo pediu, né, que a gente pudesse reinventá-lo. Então, assim, a partir dessa minha experiência em um espaço não formal de educação, que é o pré-vestibular do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o SEAGM, né, que eu caminhei a minha prática docente dialogando com esses conceitos aqui já muito falados, né? E aí, sim, de tantos que aqui já foram verbalizados, eu vou ficar pelo menos com 2 e vou terminar com um terceiro, que é o conceito do inédito viável. Mas eu vou ficar com o próprio conceito de dialogicidade, que é um dos conceitos centrais da obra do Freire, que, de certa forma, pelo que eu ouvi, é um conceito que atravessa a obra de todo mundo aqui, né? Porque não há como ter um processo de aprendizagem sem que a gente inicie esse processo de dialogicidade que nos ajuda a romper com qualquer relação assimétrica de poder, né? Daquela relação que acho que muitos de nós aqui experimentamos em sala de aula, né? Do professor como dono do saber e nós, né, sentadinhos, né, sendo adestrados para aquela relação de depositários de conhecimento. Então, assim, essa experiência realizada, né, nesse espaço de educação me permitiu melhorar minha prática docente e levar essa mesma prática docente para minha experiência em sala de aula enquanto professor de História da Rede Pública. E aí que já tem outra dinâmica. E eu fico muito feliz aqui porque, pelo que eu entendi, acho que a maioria dos relatos aqui, das narrativas, são de professores da rede pública, né, de escolas públicas. E como é interessante a gente entender e dar visibilidade de que existe um grupo, né, eu vou falar aqui como, né, a gente que mora, que é cria do Rio de Janeiro, dos acessos da RJ fala, né, que tem um bonde lindão, tá, trabalhando, brotando no baile da escola pública, trabalhando Paulo Freire. Eu acho fundamental a gente dar visibilidade a isso. Porque, de um modo geral, eu entendo que Paulo Freire ele é consenso para os professores. Mas, de um modo geral, os movimentos populares, os movimentos sociais, os pré-comunitários, eles têm um maior diálogo com o Freire. Nós, professores da escola pública, todo mundo, a gente vai encontrar de vez em quando um ou outro que não gosta, né? A gente sabe quem não gosta, mas enfim, mas a gente vai encontrar alguém que não gosta desse cara, mas é alguém que está no consenso dos espaços formais e não formais de educação. É alguém que permite estabelecer um diálogo entre esses espaços. E a minha atuação na escola pública é nesse sentido, né? Eu sonho, eu acho que é um sonho possível, e aí já enquadra aqui na perspectiva do inédito viável, que educação popular, um dia, como já pensado pelo Freire, seja uma política pública de educação. Por exemplo, a experiência que a Cristiane fez com esqueci o nome da outra companheira da Cristiane. Priscila. Com a Priscila,
É uma experiência, né, exitosa, fundamentada no Paulo Freire. Imagina essa experiência realizada nas escolas municipais do Rio de Janeiro, né, como uma possibilidade. Então, assim, a minha narrativa, e na perspectiva do inédito viável, e já eu explico um pouquinho mais sobre o inédito viável, é nesse sentido, de como Paulo Freire ele contribui para que eu, enquanto educador, possa me mover nos espaços formativos, e aí, ao mesmo tempo que a gente transita nos espaços não formais de educação, nos pré-comunitários, que hoje ajudam e contribuem na democratização, no acesso ao ensino superior, ao mesmo tempo, se apropriando da obra do Freire, consegue propor uma pedagogia crítica, conscientizadora, e tensionar o currículo que todo mundo aqui, em certa medida, teve acesso, um currículo eurocentrado, um currículo que dialoga com saberes declarados universais e que não dialoga com a nossa realidade, né? Por exemplo, de novo citando aqui a Cristiane, né? O trabalho dela, né? Que desde cedo já está dialogando com as crianças, né? A realidade está temporalizando as crianças dentro do seu contexto real. Então, é fundamental, porque quando essas crianças chegarem já no ensino médio, elas já carregam a possibilidade de um olhar crítico do que está no entorno delas. E é muito essa a proposta, né, do que a gente carrega da experiência nos movimentos populares, nos movimentos sociais, nos pré-comunitários, para dentro da sala de aula da escola pública. E aí, assim, a gente tem autonomia para agir em sala de aula, a gente precisa dar os conteúdos mínimos que o Estado exige, mas, ao mesmo tempo, a gente dá esses conteúdos, trabalha com esses conteúdos, mas numa perspectiva freiriana, né? De tensionar esse currículo para que a gente possa apresentar também outro projeto de sociedade. Porque, quando a gente fala de educação, a gente está falando de projeto de sociedade, né? Mais uma vez, aquilo que a Cristiane, junto com a amiga dela, falou, né, que desde cedo já estão trabalhando com as crianças determinados valores, e esses valores, trabalhados desde cedo, eles vão contribuir para outro projeto de sociedade. É esse o principal contribuição da obra do Freire para nós, né, de todos os conceitos, as ferramentas pedagógicas que a gente possa se apropriar, o que a gente quer mesmo é um mundo que caibam diversos mundos, né, mundos, como dizem os zapatistas, né. Então, esse é o nosso grande ideal quando a gente se propõe a aplicar a obra do Freire, de um mundo em que a gente possa se reconhecer enquanto par, a partir desse olhar, né, estabelecido pela dialogicidade, num olhar da amorosidade, mas também num posicionamento crítico sobre essa realidade, né? E é nessa perspectiva docente que eu tenho procurado me mover, ao ponto de eu ter elaborado um projeto de pesquisa. Atualmente eu estou mestrando no programa de pós-graduação da UERJ, né, FEBEF, Duque de Caxias, na linha de pesquisa Movimentos Sociais, Educação, Movimentos Sociais e Diferenças, com um projeto que a gente está debatendo como que esses dois espaços podem dialogar, né? Ou seja, as experiências de educação popular na escola pública. E aí, eu não sei quanto tempo eu tenho, o tempo voa, né? A gente fica 15 minutos. Tem quanto tempo, gente? 5, 10, meia hora? Tem 1 minuto e 50 segundos. É sério, 1 minuto? Então, para concluir, o inédito viável é um conceito do Paulo Freire, acho que todo mundo já ouviu, né? Mas não é muito utilizado, até porque ele mesmo não trabalhou muito. Está lá na pedagogia do oprimido e eu acho que na pedagogia da esperança, né? A companheira dele, depois que vai trabalhar um pouquinho esse conceito do inédito viável, que é muito interessante. O inédito viável seria aquele algo novo, né?
porém possível de se realizar. Porém possível de se realizar. O que é o que todo mundo faz aqui. Todo mundo aqui na sua prática docente está fazendo o inédito viável, né? É algo que é possível de realizar e a gente está tentando. É uma pena que isso recaia nos ombros individuais de cada um. O inédito viável tinha que ser como um mantra para os espaços formativos, na superação dos desafios cotidianos que a gente encontra no chão da escola, que não são poucos, né? O chão da escola apresenta uma infinidade de desafios que a gente não consegue dar conta, né? E ainda mais diante do atual cenário que nós estamos vivendo, né? Um atual cenário de desmonte do Estado, desmonte da educação, retirada de direitos, precarização do trabalho dos professores, né? A piora das condições dos trabalhos, a desigualdade social que impacta os nossos alunos e expulsam os nossos alunos da escola, né? Tem um termo até mais bonito para falar, os nossos alunos evadem, mas os alunos são expulsos, né? Por diversas questões. Então, o projeto da Escola Sem Partido, o projeto, a nova BNCC agora, a reforma do ensino médio, as escolas cívico-militares, enfim. Oi? Está acabando, né? As escolas cívico-militares, ou seja, de como a gente, a partir dessa obra do Freire, consegue dialogar com os nossos educandos e educandas para propor um projeto de sociedade. E aí eu vou terminar, vou terminar na página 41, da Pedagogia da Autonomia, tá? Na página 41 da página da Autonomia, vou terminar dizendo o seguinte, Paulo Freire que disse, tá, gente? Está aqui. Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência, um papel altamente formador. O que a raiva não pode é perdendo os limites que a confirmam, perder-se em raivosidade que corre sempre o risco de se alongar em odiosidade. Que a gente conserve a justa raiva do que o Freire propõe, não o ódio, mas a justa raiva, equilibrando com a amorosidade, para a gente também não correr o risco de romantizar a figura do Freire. Obrigado aí, gratidão, né? Sem gratiluz, mas gratidão para todo mundo, por tudo. Beijos e abraços, até a próxima. Obrigada, Francisco. A Patrícia coloca nos comentários. Só um minutinho. Francisco traz uma trajetória muito potente, não surpreende ser atravessado pelas concepções de Paulo Freire. Ana de Lima, fala muito potente, Francisco, trabalho formidável. Vários parabéns, que você vai ver aqui daqui a pouquinho. E agora a gente vai abrir para perguntas, para quem eu acho que pelo tempo, acho que uma pergunta que vá para os três, ou uma pergunta, uma reflexão, uma conversa. Enquanto isso, a inscrição no chat, enquanto isso eu vou lendo o que a Patrícia Baroni também colocou aqui no nosso chat. Hoje tivemos um bom encontro atravessado pelos saberes da educação ambiental, da educação infantil, da da educação popular. Em todos eles, Paulo Freire transborda e nos provoca. Foi uma lindeza participar desse encontro cheio da amorosidade freiriana hoje. Gratidão a cada pessoa que se dispôs a compartilhar conosco um pouco de si. Quem gostaria de se inscrever para perguntas? Se não tiver ninguém, eu posso fazer uma reflexão. Pode fazer, Michele. Seja bem-vinda a fazer a sua reflexão. Primeiro, parabenizar todo mundo. Muito bom poder estar aqui. Excelentes trabalhos, reflexões. A gente não vou nem citar nenhum, para não correr o risco de esquecer de ninguém. Foi todo mundo maravilhoso. Então, assim, mas nessa noite aqui a gente falou de diálogo, a gente falou de prática pedagógica não bancária, a gente falou de formar, de ensinar a aprender. E assim, eu queria trazer para todo mundo, né, essa reflexão, que quiser falar, claro. A reflexão que eu queria trazer
é que, assim, ainda a gente vivencia uma escola brasileira, né, que é muito desigual e que é muito conteudista, né? A ênfase da escola ainda é no conteúdo. Eu vivencio isso também na rede municipal do Rio de Janeiro, como mãe, e vejo como as atividades que são pensadas para o meu filho só enfatizam o conteúdo. Quando, assim, a gente está diante de uma realidade de pandemia que a gente teria N motivos, né, para estar tratando com as crianças, para estar falando. Então, gostaria de convidar quem quiser conversar sobre isso, para falar como que a gente pode trazer a vida, que eu acho que é isso também que Paulo Freire fala, trazer a vida para dentro da escola. Como que a gente pode fazer isso? Principalmente nesse momento de pandemia. Posso falar? À vontade. Então, eu já ia trazer a pandemia, e você falou no fim, né? Que eu ia te perguntar se a gente podia situar a sua questão na pandemia. Eu acho que muitas práticas, né, nos ensinos remotos acabam desconsiderando todo esse contexto que a gente está vivendo, que é o contexto da pandemia, né? E aí, quando a gente faz os encontros remotos com as crianças, e aí a gente pode pensar aí também nos adolescentes, nos jovens, né, nos adultos, em quaisquer encontros remotos que possam haver no contexto escolar, e a gente parte para um conteúdo descontextualizado com o que está acontecendo, e aí eu acho que a gente vai na contramão do que nos diz Paulo Freire, né, que é a gente considerar as necessidades, a vivência, a experiência desses educandos. E está todo mundo sendo atravessado por essa pandemia, todo mundo perdeu um monte de gente. Então, assim, para uma criança, agora pensando, trazendo a sardinha para mim, né? Para uma criança que chega no encontro remoto, ela está sentindo falta de estar presencialmente com seus pares, com seus professores, né? E professoras. E aí a gente pensa, poxa, a gente planeja uma atividade e aquela criança ela quer falar de um experimento que ela fez em casa, de alguma situação que lhe atravessou, e a gente não permite que essa criança fale dessa sua experiência, a gente está indo na contramão da dialogicidade de Paulo Freire. Então, é importante a gente trazer essa vida pulsante mesmo, né? O que você quer falar, o que você quer narrar para a gente? E a gente suspender mesmo e ouvir o que ela nos traz. E, às vezes, o que ela nos traz pode virar uma proposta. A gente faz muito isso lá no CAP, né? Setor de Educação Infantil. Às vezes, o que a criança nos traz, a gente elabora no próprio encontro remoto uma proposta para o próximo encontro. E as crianças participam daquele planejamento. Isso é trazer a vida para o currículo. Né? A gente não tem como negligenciar, porque o Paulo Freire ele vai falar da curiosidade epistemológica. E a partir dessa curiosidade se constrói o conhecimento. Se a gente ignora essa curiosidade, se a gente não estimula essa curiosidade epistemológica, né, a criança vai trazer, por exemplo, meu dente caiu. E aí a gente vai pensar, caiu, poxa, então vai nascer outro. E aí a criança vai trazendo as informações, o que ela sabe. E a partir daí a gente constrói essa epistemologia do conhecimento que ela está trazendo para a gente. É isso que eu penso. Paulo Freire pensa e eu estou roubando ele. Mas alguém gostaria de continuar essa conversa a partir da fala da Michele? Só queria complementar que a escola não é uma ilha, né? A escola não é ilha. E a escola, como ela é financiada pelo Estado, ela fica muito refém, às vezes, né, da política pública de quem está governando. Né? Então, é política pública de governo e não de Estado. Então, eu acredito muito, até mesmo respeitando e fazendo um movimento de dar aplicabilidade
a obra do Freire, a escola precisa, mesmo que numa metáfora, precisa destruir alguns muros. Não, a escola não é problema e nunca foi. Valorizar as experiências pedagógicas nos espaços não formais de educação não quer dizer que a gente esteja pedindo o fim da escola, não. Da mesma forma que eu não gosto de ouvir qualquer discurso de desescolarização, né? Então, assim, a escola ela tem um papel fundamental, até porque ela permite o acesso, e a gente precisa fazer esse debate, né, da democratização enquanto acesso, para avançar para a qualidade. E aí, voltando para a questão que a Michelle toca, a escola precisa começar a dialogar com outras experiências de educação para além do muro da escola. A gente tem muito a aprender com as experiências, os saberes que estão nos espaços não formais, sejam nos terreiros, sejam nos sindicatos, sejam nas igrejas, sejam em vários espaços formativos, tem essa possibilidade de trazer contribuições e ajudar a temporalizar esse aluno e trazer vida para essa escola, que muitas das vezes está engessada, realmente, justamente, né, em um processo de onde a escola foi posicionada como algo que tem que formar mesmo mão de obra para todo o cenário que a gente já sabe, não precisa falar disso. Mas é mais nesse sentido. A escola precisa dialogar mais, não que ela não esteja, mas dialogar mais com outras experiências educativas que estão sendo realizadas fora da escola, numa perspectiva ampliada de educação, né, de outros espaços formativos. Muito obrigada. Karen, você ligou o microfone? Complementando o que o Francisco falou, né, assim, que a Michelle trouxe, né, porque a escola é o reflexo desse pensamento hegemônico, eurocêntrico, né, então, justamente isso, quando a gente pensa em outros povos, em outros, que tem outras possibilidades de escola, vamos colocar assim, muito entre aspas, né, de aprendizagem, então a gente sai desse binômio, porque fica assim, mente e corpo, né? Não, a escola só é mente, né? Então, esse corpo é totalmente, né, tirado de cena, né? Então, assim, a gente está lutando para que esse corpo apareça, eu acho que... E é muito difícil, porque a gente vê que, assim, nas práticas, o quanto o estudo está internalizado pelo nosso processo de aprendizagem, pelo processo de aprendizagem da maioria dos professores, né? E não tem espaço para essa crítica, para essa reflexão, cada vez a gente está numa sociedade que tira, né, até o tempo o tempo da escolarização está diminuindo, né, da produção de pesquisa, tudo está... Então, assim, cada vez mais a gente vai afastando e colocando tudo assim, né? Então, assim, vamos procurar valorizar daqui as experiências, né, as vivências em sala, valorizar esses relacionamentos, diálogo, colocar isso como importante, porque às vezes a gente até faz, assim, produções finais, colocando só esse conhecimento que é considerado mais importante do que essa própria experiência no dia a dia, né? É isso que eu queria falar. Muito obrigada, gente, pelas reflexões. É uma angústia, isso que eu tenho. Eu gosto muito do Mésaros, A Educação para Além do Capital, e ele traz um autor que fala dessa vida, né, de trazer a vida para a escola, que é o Paracelso, e ele diz assim, o Mésaros que cita o Paracelso, a aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato, quase até a morte. Ninguém passa 10 horas sem nada aprender. Então, assim, e o lugar que a gente tem institucionalmente para aprender é a escola, né? Então, a gente tem que levar essa vida para dentro da escola, né? Dialogar com a vida. E a gente está diante de uma pandemia, de um momento político tenso, onde a gente tem investigações, né, em curso, onde a gente cada vez está chegando à conclusão de que
houve negligência, né, nessa pandemia e vidas foram ceifadas também por causa disso, e isso também tem que estar presente na escola, né? Tem que estar a escola também tem que dialogar com essas. Agora, gostei muito do que a Karen trouxe também, todo mundo, né? Mas a Karen e o Francisco, quando valorizou as experiências que já existem, né? Uma perspectiva gramsciana, a gente não pode esquecer dessa luta que já existe e que esse projeto político que tem, ele está sendo costurado aos poucos, porque ainda existe luta e resistência da educação. Então, é isso, que a gente possa continuar aí seguindo através de Paulo Freire. Obrigada, Michele. Obrigada, Francisco, Cris e Karen, por essas últimas considerações, essa nossa última conversa. Estamos encerrando esse evento, essa troca que a gente teve ao longo da semana. Vou relembrar, aí já é aquela divulgação, né? Relembrar para curtir nossas páginas no Instagram, no YouTube, nosso canal, todas as ecoecologias do Narrar. Tá tendo uma lista de presença que está no chat agora, então para quem está na live, entrar na lista de presença do chat para poder ganhar, né, o certificado mais para frente. E em nome da Ecologia do Narrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que participaram ao longo dessa semana. Também agradecer às extensionistas e bolsistas que fazem parte do nosso grupo de pesquisa, que estiveram com a gente na organização do evento. É um evento que ele é feito também por estudantes, por licenciandas de pedagogia. Então, é sempre importante refalar isso sempre. Agradecer a Patrícia Baroni, que é a nossa coordenadora, né, por a oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui apresentando, que eu sempre brinco, mas sério, né, que a Patrícia é uma pessoa que ela dá a mão para a gente caminhar, mas caminhar junto com ela. Então, a gente caminha junto e é muito bom para a nossa formação e para o nosso crescimento. Não esquecer de seguir, já falei, de ir para o chat, já falei também, porque eu tenho a minha colinha aqui que eu vou relembrando. Agradecer imensamente a todos e todos que estiveram aqui hoje, que compartilharam suas experiências narrativas. E para finalizar, né, de forma amorosa, eu vou trazer ele, e na convivência amorosa com seus educandos, e na postura curiosa e aberta que o educador assume, e ao mesmo tempo, os provoca a se assumirem enquanto sujeitos histórico-culturais do ato de conhecer. Isso significa falar do respeito à dignidade e à autonomia do educando. Paulo Freire, obrigada mais uma vez a presença de todos.